floresta silvestre, e nem pensar em derrubar um galho, quanto mais uma árvore. Então, são circunstâncias que acontecem pelo Brasil todo. Você tem áreas, unidades de conservação. Alguém conhece os LUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação? É interessante alguém dar na internet dar uma olhada, que isso foi, ele regula todos os tipos de unidades de conservação e a característica de cada uma delas. O que ela pode ter, o que ela não pode ter. Existe muitas no Brasil, pouquíssimas para o tamanho do nosso país, pouquíssimas em função das gravidades ambientais, das necessidades que o país tem, mas e nem todas também regulamentadas com conselho, com plano de manejo e com uma atuação. E essa realidade aqui é condizente com o que tem no restante do país. Inclusive, essa aqui ainda não está cadastrada. Existe também um mapa que você coloca o nome, ou você pode pesquisar, e você pode ver todas as unidades cadastradas, as características e o que foi feito nela. Uma coisa interessante, né, Vitor? Aqui poderia ser uma RPP, né? Existe alguma tentativa do Instituto Terra, que foi esse plano de manejo, de algumas propriedades também virarem RPP, né? Mas isso aí, eu mesmo aqui já pensei, mas eu acho que, assim, não seria de interesse imediato e também a relação custo-benefício não sei se seria tão interessante. Eu queria falar que está acontecendo já, por quanto tempo, Vitor? 1 ano e meio? 2 anos? O trabalho da FRJ? O trabalho da FRJ vai para um ano, né? Virou agora, né? Vai começar o segundo ano, começou o segundo ano agora. Não, começou em setembro de 2010, não foi? Setembro de 2010. Mais ou menos. Mas eles começaram, mas os dados foram aproveitados mesmo depois, aí eles fecharam um ano nessa virada que teve. Né? Em setembro de 2011, fechou um ano, e aí eles iniciaram no início desse ano. Esse é um projeto do Departamento de Botânica da FRJ, a doutora Rosana, que está fazendo um levantamento botânico com alunos de mestrado de botânica da FRJ. O Vitor participou, mas fazendo um levantamento prévio de pássaros, e a esposa dele, a Suzy, também bióloga, fazendo já um trabalho prévio para o doutorado dela com o Orquidófilos na APA. E é interessante porque é também uma outra coisa legal, né, de unidade de conservação, que é trazer pesquisadores, cientistas e fazerem trabalhos que são publicados, divulgados. E esse é o único por enquanto aqui, mas é uma coisa bastante legal. Deixa eu, já estou com o meu tempo já extravasando aqui, puxar para a minha vinda aqui em 98, a gente já vinha fazendo algumas coisas, reocupando a propriedade, e já de 99, com um encaminhamento para transformar, então o sítio não produzia nada em si, para dentro de um manejo, um tratamento que hoje a gente chama, sem querer entrar em conceitos, de uma agroecologia. Então a gente introduziu a miocultura, a produção de vermicomposto, né, do humus de minhoca, de compostagem, introdução de umas vacas, de um gado, aproveitando uma área lá em cima que vocês vão passar e já estava degradada, a gente transformou nos piquetes de pasto, aproveitando o curral que já era do meu avô, fazendo piscicultura com estantes de peixe, alguma coisa com criação de aves, de galinhas, basicamente só em termos de ovos, e também, vocês vão ver isso, até uma profilaxia do curral e da área, que é bastante significativa. Plantas ornamentais, medicinais e temperos. A gente foi crescendo, é uma característica muito minha de acabar sendo multifacetado. Por sinal, eu fui estudante de História da UF, tá? Mas lá atrás. É o melhor curso que existe de História no Brasil, da UF, vocês sabiam disso? A época era PUC, UF e UFRJ, mas a UF sempre foi muito conceituada. América Latina. Eu comecei estudando biologia, depois fui fazer a história, aí depois outras coisas, mas deixa pra lá. Me fizeram uma pergunta que eu não soube responder. A questão do miocárdio. Para o solo se transformar em humus, é necessária a minhoca? Não, mas eu vou deixar essa resposta com o biólogo, com o Vitor. Não é.
O que acontece, quer dizer, a gente tem a divisão, né, Vitor? Se o Vitor me permite, tácita tem o humus vegetal, né, quer dizer, a decomposição natural, né, de folhas, também tem dejetos de animais diversos, insetos, aves, mamíferos. E a gente está fazendo uma questão muito simples, que é o humus de minhoca, muito simples, que é esse dejeto, né, da minhoca, do consumo de produtos de uma certa decomposição, como o próprio esterco, e que a análise dele se revelou muito significativa. Então, o trabalho na minhoca, no solo, em termos de proporcionar ou melhorar irrigação, entrada de aeração, de água, né, no subsolo, né, e esse trabalho dela e comendo esses dejetos, né, e o humus dela ser riquíssimo em macro e micronutrientes, faz com que ficou muito interessante e se revelou muito bom para culturas pequenas, para plantas, vasos, canteiros, hortas. Não é usado na agricultura em larga escala, infelizmente, mas se revelou um adubo muito bom por excelência e também de um manejo que a minhoca, dado as condições de temperatura, umidade, luminosidade, ela fica ali tranquilamente. Vocês vão ver tudo isso lá, a gente pode comentar um pouquinho mais. Eu vou comprar um saco hoje. Ah, tomara. Mas, assim, só para fechar essa questão, então a gente foi crescendo implementos de geração de energia alternativa. A gente não colocou, quando vocês voltarem da visita, a gente vai colocar 12 banners que a gente exemplifica o que a propriedade tem. Eu só não tenho de uns que está no cliente. Então, essa casa é a minha, ela tem placa de aquecimento solar, tem a turbina eólica, tem a roda d'água lá embaixo, tem a casa do Guto da Marilene com circuitinho no fogão a lenha, tem o biodigestor que a gente usa nessa casa e na minha, o gás metano para cozinhar. Tem mais um catavento hidráulico que a gente faz uma sucção do tanque de peixe para a volta, né, dessa água, como fosse também uma aeração do tanque. Não é uma necessidade, mas é uma exemplificação que a gente queria muito esse catavento, comprar, ele acabou sendo doado, a gente reformou ele há alguns anos, agora a gente fez uma segunda reforma. Então é uma forma também da gente ver, e tudo é muito experimental. Aqui a propriedade ela é muito experimental. E a gente vê o que se adequa, o que não se adequa, o que é interessante e o que não é. Eu estava conversando com umas 2 pessoas aqui agora há pouco sobre isso. O sítio não é um modelo, né? O modelo, é um modelo, uma forma de praticar ecologia e de você praticar sustentabilidade e uma interligação entre tudo que nós fazemos. Ele não é o exemplo, ele é um exemplo do que pode ser feito, como pode ser feito. Tá? E, ao mesmo tempo, ele é um campo de estudo e de trabalho em função de tudo que nós instalamos, tudo que a gente pratica aqui, e isso aí o Vitor vai trabalhar no fluxograma, que é essa interligação que nós fazemos aqui. Nada orgânico será propriedade, tudo é reutilizado, reaproveitado aqui dentro. E todo aquele descarte, em termos de vidro, metais e plástico principalmente, ele é todo separado. Já nas residências tem um local lá no galpão e eu bimensalmente, média, eu levo diretamente para a usina de lixo de Pati, que faz uma separação lá. Barro Branco. Lá no Barro Branco. Isso aí não quero ser o exemplo modelo, mas é uma forma que eu tenho de ser coerente, vamos colocar assim, um certo princípio do começo ao fim. Então eu sei de quando eu faço a compra no mercado, em algum lugar, aquele consumo consciente, do que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo. A quantidade de plástico é uma enormidade, vocês não têm ideia quando você faz essa experiência. Compram tudo, no final do mês você junta aquele plástico num saco ou num latão. Vocês vão ver que é muito plástico. Muito plástico. E nem todos, embalagens, saquinhos, né, PVC, polipropileno, etc., nem todos podem ser reciclados da forma que a gente imagina. Isso aí, o pessoal da usina, hoje em dia a gente está trabalhando basicamente com 2 conceitos, que é do lixo molhado e do seco.
porque esse lixo seco ele tem 1000 variações, fora aquilo que você não tem como destinar direito. Você vê as embalagens, ela tem alumínio, metal por dentro, plástico por fora, papel com metal, metal com papel, você tem uma gilete com plástico com metal, você tem 1000 outros produtos que você tem 3, 4 materiais ali e você não tem. As próprias embalagens plásticas coladas no papel, quando você vai tirar aquele plástico, ele vem com o papel junto. Tem o problema da bateria, né? Bateria, a gente até aqui na região, aqui no bairro, tem locais próprios de recolhimento de baterias diversas, mas a gente não tem ainda um local para você colocar o seu telefone, seu celular, seu computador e outros implementos. Então, na verdade, o professor Flávio comentou aqui, a propriedade a gente dotou de uma modernidade. Eu tenho uma Sky, estou com dificuldade na internet, mas a gente já instalou por chip da Vivo por antena, porque estamos no vale. Um portão elétrico a gente consome nos mercados da vida como vocês, só que a gente tem esse outro lado de viver no meio do mato. Então essa riqueza e ao mesmo tempo essa harmonia entre uma coisa e outra que também é uma coisa significativa que a gente quer passar para vocês. Gente, me estendi bastante, mas depois a gente retoma aqui, eu vou passar a palavra para o Vitor para ele ir mais